Você é meio especialista no negócio de acidente, né? Você participa das... Eu estudo bastante, porque Mas já participou dos comitês e tal? de investigação, não. Ah, o Marcos Eu- Pontes sabe que participou, né? Eu fui convidado já pelo Ah, foi? CENIPA, Ah, legal. mas tem que fazer um curso antes. E, infelizmente, a minha vida é extremamente compartimentada assim de Não, nós tempo, vamos falar, sabe? nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos entrar nisso aí. Mas eu acho interessante, porque eu dou curso, eu sou instrutor de fatores humanos. Ah, Em você lida com o manutenção. fator tripa aí, ó. É. Ah, na Então, manutenção. Na manutenção. Na manutenção de aviões. Então eu preciso entender assim. A gente primeiro tem que aceitar que o ser humano erra. Esse é um ponto. Se ele erra, como é que a gente previne que o erro dele não cause um acidente? Então essa é eu gosto muito desse estudo, entendeu? Porque errar vai errar. Agora a gente Vai. não quer que um erro leve a um acidente Claro. fatal. Como parar essa cadeia, né? A cadeia ali, né? A isso, cadeia que parar tem e que dar um interromper jeito, a cadeia. Tem que dar um jeito de interromper a cadeia, né? Uhum. É isso mesmo. Porque sempre fala de acidente, eu lembro que o Marcos Pontes ele participou do Columbia, né? Quando voltou. Ah, ele Columbia- participou lá do. Ele participou do comitê lá de investigação e tudo, sabe? Que é a mesma coisa, né? Que é aquele negócio, né? Você tem que entender o que aconteceu. E isso é um negócio muito legal que eu falo, né? Que depois disso, do acidente do Columbia, que o Columbia foi aquele que soltou um pedaço, bateu na asa, arrancou uma Um placa de tijolo cerâmica, daquele, né? né? E aí, quando voltou, aquilo lá foi um ponto de fraqueza e estourou tudo. É. Aí você pensa assim, né? Cara, olha que coisa básica. Depois desse acidente, todo o ônibus espacial ele ficava de barriga e uma câmera passava em tudo, via as placas que tinham sido danificadas, porque vai ter. Aham. Um cara aqui na Terra, ele simulava aquilo, o retorno, e dava ok. Não vai ter problema nenhum. Por que não faziam isso desde o início? Você começa a pensar, né, cara? Era um negócio básico de fazer. E aí, nessa época, depois da Colômbia, sempre tinha 2 ônibus espaciais. Porque se desse um problema, O outro tinha que ir subia resgate, pra né? ir lá resgatar. Entendeu? Aham. Nunca precisou. Mas, cara, olha que negócio básico, né? Você pensa assim, por que não fizeram isso antes, né, cara? Eu acho que a aviação deve ter isso. Muita coisa assim que você deve falar, caramba, cara, olha que coisa, né? Tem muita coisa que foi aprendido com o acidente. Assim, Então, você aprende com o acidente. É que é impossível, acho que, você criar um algoritmo que cerque tudo. Não, mas não tem coisa que é muito básica que você olha assim e fala, caramba, mas isso aqui, cara, pô, como que nunca pensaram? Como é que é? É porque, assim, provavelmente houve alguma falha na fixação daquela cerâmica para que ela se soltasse. Não teve alguma coisa. Não, a temperatura foi com a Challenger, né? Não, o dela foi que saiu um pedaço de Isso, então. espuma, Mas a por que, espuma por que bateu. essa espuma saiu? Então. Então, acho que é aí que está a falha principal. Se falhou o procedimento em algum lugar ali. Então, se o procedimento era para fazer tudo certo, então não teria que ter um robô olhando depois. Mas falhou nessas camadas, porque o ser humano erra. Então, mas eu acho que se aprende hoje para essas missões críticas, né, que o espaço é muito Hoje maluco. tanto que a segurança é um negócio que é mais levado em consideração, né? É. Você não sobe, é tudo. E isso a gente aprendeu a duras custas também, a própria Challenger, né, cara? Quem Sim. vê lá o documentário vê direitinho que foi Nossa, um negócio. terrível esse É um documentário, negócio né? terrível, cara. Que o engenheiro lá, que até hoje o cara é. E ele continua afirmando, né? Ué, lógico, ué. Porque ele não era pra. E cara, é um negócio triste pra caramba, né? Quem não viu, veja aí, chama O Último Voo. É muito legal. Que quando veio a notícia, ele já sabia, né? Eu falei, não sei o que aconteceu. Não precisa me falar. Então, não. mas esse é o que não queria que lançasse. Isso. Mas teve o chefe da oficina que autorizou o lançamento e ele se mantém até hoje falando que ele fez a coisa certa. Então, mas aí é por causa da politicagem que tinha ali, né? Era um negócio bem complicado. Esse documentário é bem legal. Bem legal, né? Aconselho a assistir, que é